Nós estamos estudando quase Gênesis, porque nós estamos estudando a introdução de Gênesis. Ainda não estamos estudando propriamente o capítulo 1 de Gênesis, mas nós estamos vendo uma introdução. Já vimos 5 teorias da origem do universo, vimos 2 teorias da origem da vida, vimos também a importância ou porquê crer num Deus pessoal e criador. Demos 12 razões para isso. E agora nós estamos fazendo uma comparação entre o começo e o fim, o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. E nós estamos vendo como fecha direitinho no plano de Deus o propósito dele no Jardim do Éden, estragado, né? Manchado pelo pecado. Aí abriu um período chamado História da Redenção, desde a expulsão do Éden até quando o Senhor Jesus vier para estabelecer o reino dele, e depois desse reino de 1000 anos ele destrói a terra, instaura o grande trono branco, onde haverá o julgamento de todos os incrédulos de todas as épocas, e depois disso Deus faz uma nova criação. É igual ao Éden. Então, se nós dermos uma espremida nesses 2 períodos, de uma ponta para outra, você vai ter o Éden restaurado, a continuação daquele plano que Deus queria. E alguns ficam meio atordoados, né? Mas eu sempre pensei que eu fosse para o céu, ia ganhar uma camisola branca, ficar uma harpa, ficar igual aqueles anjinhos de boquinha redonda cantando no coral celestial para todo sempre. É um pouco diferente dessa figura. Deus vai fazer de novo uma terra como essa, e nós vamos ter atividades, nós vamos comer, nós vamos andar, nós teremos o nosso corpo ressuscitado ou transformado, nós teremos autoridades que Deus vai nos dar, nós deveremos ter também submissão. Então, muitas coisas parecidas com a terra que nós estamos vivendo, nós vamos viver chamado estado eterno, ou se quiser chamar céu, a eternidade com o Senhor. Será um período maravilhoso, e é um período que a palavra de Deus nos ensina, tanto em Gênesis, quando tudo se estragou, e a recuperação disso em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Então, aqueles que são mais curiosos com escatologia e que já sabem várias coisas, eu sei que você tem às vezes lido e até visto figuras disso. Apocalipse 21 e 22 não é um milênio. Bom, não é um milênio. O milênio é aquele reino de 1000 anos, isso é no capítulo 20. Capítulo 21 e 22 é chamado estado eterno. A Jerusalém que desce do céu e fica pairando no ar, com ruas de ouro, onde pessoas poderão ter acesso não daqui da terra, porque não vai ser essa terra, será uma nova terra, da terra até a Nova Jerusalém, da Nova Jerusalém à terra, terão acesso. Isso não acontece no milênio, mesmo que muitos livros vocês vão ver até na capa a Nova Jerusalém como se fosse o milênio. Aquilo é estado eterno, é isso que nós estamos explicando. Agora, se eu estiver errado, estou errado, né? Como acontece com vários argumentos e teorias, né? Mas eu entendo que a Bíblia nos mostra assim. Para mim é muito claro, mas para algumas pessoas não. Sabe aquele marcador de Bíblia que você pensou que nunca mais fosse usar? Né? Então você vai usar hoje, tá? Seu dedo tem que ficar em Gênesis e também Apocalipse, tá bom? Gênesis 1 a 3 e Apocalipse 21 e 22. E em uma vez você vai
ver também Apocalipse 17, 18 e 19. Tá bem? Então eu já coloquei um papel aqui para a gente ficar para cá e para lá. Tá bom? De manhã eu falei que as mulheres são Gênesis e os homens são Apocalipse. Não. Falei que os homens são Apocalipse e as mulheres. Não. Agora mudei tudo. Os homens são Gênesis e as mulheres Apocalipse. Foi aniversário. Eu não sei se vocês vão ler dessa vez, mas nós vamos acompanhar aqui, tá bom? Vou fazer uma recapitulação. Então nós estamos comparando o primeiro livro da Bíblia com o último livro da Bíblia e como Deus fez as coisas se encaixarem. Então em Gênesis 1, versículo 1, nós lemos que Deus criou os céus e a terra. E em Gênesis 21, versículo 1, nós vemos que haverá novos céus e nova terra. Vamos colocar aqui em ordem. Vocês estão entendendo, né? Então em Gênesis, Deus cria os céus e a terra. E Deus vai destruir os céus e a terra. Nós vemos isso em 2 Pedro capítulo 3, a destruição dos céus e da terra. Em Apocalipse 21, versículo 1, Deus faz novos céus e nova terra. Ele faz tudo de novo. Então, saibam de uma coisa, ou relembrem disso, que Deus não cria nada depois do sexto dia. Todas as coisas que Deus criou foram feitas nos 6 primeiros dias da criação. Tudo, tudo, tudo. Se você achar que tem uma nova espécie que alguém descobriu, pode saber que não é uma nova espécie, pode ser uma mutação, pode ser uma transformação. Deus não precisava criar todas as borboletas de todas as cores. Ele precisava apenas criar um casal de borboletas. E da genética delas, ali havia elementos, códigos genéticos que traria borboletas de todas as cores, todas as espécies, todos os tamanhos, como por exemplo, borboletas bem pequenininhas e até as mariposas. E você não vai encontrar também, nem hoje, nem nunca, espécies diferentes de animais se cruzando para surgir uma nova espécie. Tá bom? Existe sim experiências de laboratórios e eles conseguem fazer mudanças genéticas. Em cachorros, por exemplo, existem muitos tipos de cachorros, mas sempre é a espécie canina. E assim Deus fez todas as coisas em 6 dias. Nada foi feito depois disso. Nada foi criado depois disso. Então Deus vai destruir, Deus não vai restaurar essas coisas. Deus vai destruir e Ele vai fazer novamente um novo céu e uma nova terra. E há árvores também, talvez muito parecido com o que nós temos aqui. Mas Deus vai fazer uma nova criação. Nós vemos em Gênesis 3, versículo 1 e seguintes também, que Satanás, ele fez sua primeira investida, o seu primeiro ataque contra o homem. Porque Lúcifer estava no céu, se rebelou, foi expulso, se transformou em Satanás, ou diabo. Assim também aqueles anjos que o seguiram se transformaram em espíritos maus ou demônios. Então o primeiro ataque de Satanás contra a humanidade foi no Jardim do Éden. Quando ele entra dentro de um animal, a serpente, e fala com Eva, e a Va aceita a indução dele ao pecado. E depois nós vemos o último ataque de Satanás em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Quando Satanás estará preso por 1000 anos,
enquanto haverá um reino aqui. E aí ele é solto por um pouco de tempo. E ele junta todos os inimigos de Deus e tenta ir contra Deus e contra o povo de Deus, mas ele é destruído. E a palavra do Senhor diz que ele é lançado para um lugar onde já estará, né, o falso profeta e o anticristo, a besta, que é o lago de fogo. E lá ele passará por toda a eternidade. Ele não vai ser aquele ser sarcástico, com um tridente na mão, dando risadas e chicoteando as pessoas. Não, ele vai sofrer também por toda a eternidade. O lago de fogo não foi feito para o ser humano. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos, os demônios. Mas porque os homens seguiram os caminhos de Satanás e não aceitaram a salvação, eles também irão para lá, aqueles que não aceitaram a salvação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 16, nós lemos que Deus fez o sol e fez a lua. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E lá em Apocalipse 21, versículo 23, nós lemos que o sol vai ser mais brilhante ou menos brilhante? Não vai ter sol. Não haverá necessidade do sol, porque nós temos a glória de Deus. A glória de Deus vai iluminar o estado eterno. Em Gênesis 1, versículo 10, nós lemos que Deus separou o dia da noite, as trevas da claridade, e a escuridão era chamada, ou é chamada, noite. Isso nós vemos em Gênesis 1, 5. Em Apocalipse 22, 5, nós lemos que não haverá noite. Não haverá noite. Toda a claridade, a glória do Senhor estará por toda a eternidade. Não haverá noite. A noite traz muitos medos, temores, não é? E Deus não quer mais a noite. Não que a noite seja ruim, mas Deus prefere, Deus quer assim. Na nova criação não vai existir noite, só a glória do Senhor, tudo claro. Em Gênesis 1, 10, eu estou citando porque nós estudamos pela manhã. Gênesis 1, 10, Deus faz a separação daquelas águas, porque quando Deus fez os céus e a terra, certamente Ele fez também a terra com água. E Deus separou a terra da... Vai pegar outro microfone? Não, só outro. Tá. Sim. Obrigado. Está fazendo um eco, né? Não é. Quando Deus separa a parte seca das águas, Ele chama então as águas mar. Provavelmente, quando Deus fez essa separação, a água ficou em volta da parte seca. Então a terra era um bloco só, sem separação, sem divisão, cortando com rios, evidentemente, mas sem os continentes. Então o mar provavelmente ficava em volta. Em Apocalipse 21, versículo 1, quando ele faz os novos céus e nova terra, existe uma curiosidade lá. Qual é? O mar já não existe. Eu não sei se Deus vai deixar, como provavelmente foi originalmente, com a água em volta. Eu não sei. Haverá rios, mas não haverá mar. Por que não haverá mar? Bom, a terra ela estava em cima de uma placa chamada placa tectônica. É o que faz a terra ficar firme, não esfarelar, né, na água. Nos dias de Peleg, como dizem em Crônicas, Deus dividiu a terra. A ciência reconhece isso como deriva continental.
ou teoria de Pangeia, ou Pangeia, quando essas placas tectônicas elas começam a trincar, rachar e elas se separam. Então, se você olhar o mapa, em algumas situações você pode quase que brincar de quebra-cabeça, juntar para fazer uma massa só de terra. Só que os continentes, essas separações, elas faziam, muito mais antes do que hoje, algo intransponível. Por exemplo, ninguém poderia sair do Brasil, não chamava Brasil, né, evidentemente, mas não podia sair do Brasil e ir lá para a Europa, ir para a África. Talvez andando ele iria para a América do Norte, mas ele não conseguiria ir para a Austrália, Oceania. Não era possível isso. Com o tempo das embarcações, caravelas, aí sim, mas demorava muito tempo para se chegar no local. Hoje com aviões, né? Mas a separação de continentes, ela trouxe uma separação da humanidade também. Povos de outra terra são quase como que outra gente. Ainda mais antes, quando as pessoas não sabiam dos idiomas. Em Babel houve uma separação dos idiomas. As pessoas não sabiam. Hoje muita gente sabe vários idiomas, e nós temos um idioma universal também para entender as pessoas hoje. Então até o mar sempre foi um símbolo de separação. Os 7 mares sempre foram símbolos de separação. Agora Deus não quer mais essa separação. Então essa nova terra, ela também é um bloco só. E pessoas são de um lugar só, embora talvez muito grande, né? Mas elas não têm mais separação para sempre, como seria hoje, né? O mar já não existe. Em Gênesis 2, a partir do versículo 10, nós lemos que havia um rio. Esse rio, ele se desdobrava em quatro rios, 4 vertentes. E esses rios eram muito importantes e muito ricos lá no Éden. Em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, nós lemos também que haverá rio. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, Deus estará nessa terra. Ele fará sua sede aqui. Ele não ficará no céu, longe de nós, ele ficará conosco. Quando eu falo aqui, é porque eu já estou lá, né, junto com vocês, na nova criação. Não é nessa terra, mas na nova terra. Deus vem tabernacular conosco. Ele vem montar a sua tenda aqui. E ele faz com que dele e do Cordeiro saiam o rio da água viva, o rio da vida. E ele vai percorrendo então esse lugar onde estaremos. Então, o rio da vida. Nós lemos em Gênesis 3, a partir do versículo 14, que houve uma maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra. A terra ia produzir pragas, o homem ia ter que suar para ganhar o seu pão diário, a mulher teria vários desconfortos, além da dor de parto, ela teria um homem ao qual ela deveria submissão, mas ficaria muito difícil, porque os homens se tornariam muito distantes delas, e os homens se tornariam opressores das mulheres. Tudo isso é maldição. A terra produziria as suas dificuldades, pragas. A cobra, que provavelmente era um bicho de pernas, provavelmente passa a ser um bicho rastejante e maldito para todas as culturas. A serpente, a cobra. E o próprio Satanás, que foi sentenciado por Deus.
a ser esmagado pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que fala em Gênesis. E em Apocalipse, nós lemos Apocalipse 22, 3, que não haverá mais maldição. Então, se alguém pensa, mas se Deus vai refazer a terra, não vai haver de novo uma cobrinha lá para perturbar a gente? Não. Satanás não vai estar lá. Não vai haver nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de opressão que vai estragar a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Vai ser tudo perfeito. É o Éden, é o paraíso restaurado sem nenhum tipo de maldição. Nós lemos em Apocalipse 3, 24. Desculpa, vocês entenderam, né? Talvez eu cometi isso outras vezes. Nós lemos em Gênesis 3, 24, que o homem e a mulher foram expulsos do jardim. Deus os expulsou depois do pecado. E Ele expulsou porque eles não teriam mais aquelas delícias do jardim do Éden, do paraíso, mas também Ele expulsou para que eles não comessem da árvore da vida. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o fruto proibido. Mas a árvore da vida não era proibida, mas eles não comeram, e eles não comeriam mais mesmo. Porque a árvore da vida, como diz o nome, era para dar vida eterna. Alguns dizem, inclusive, que foi misericórdia de Deus, porque se o homem comesse da árvore da vida no seu estado de maldição e de pecado, ele viveria eternamente, cada vez mais sendo degradado na sua saúde. De repente ia ser um ser rastejante pela terra e agonizando. Mas Deus não permite que o homem viva eternamente. A não ser aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, viverão nesse lugar eternamente sem doenças. E aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus, também vão viver eternamente. Mas é chamado de morte eterna, porque eles vão sofrer por toda a eternidade. Em Apocalipse, nos fala que o homem é restaurado ao paraíso. E ele não vai ser expulso de lá nunca mais. Mas também há pessoas que não entram nesse paraíso. E poderíamos dar uma lista como Apocalipse 28, 28 não existe. Apocalipse 21, versículo 8, nos fala de uma lista de pessoas que não vão entrar no céu. Mas um dia talvez nós fomos aquilo. Mas agora somos resgatados e vamos entrar no céu, ou no estado eterno, nesse Éden restaurado. Então não haverá maldição e o homem é restaurado a esse paraíso. Inclusive ele pode comer da árvore da vida. Porque em Gênesis 3, 24, a árvore da vida foi vetada, ou seja, o homem não podia comer desse fruto. Mas em Apocalipse 21, o 22, 14, nós temos a árvore da vida acessível ao homem, ao ser humano. Alguém pode ler 22, 14? Pode ser homem ou mulher, tá bom? Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Deus tirou não apenas o jardim do Éden da terra, mas Ele tirou a árvore da vida também. O jardim do Éden, pela a localização geográfica dada na Bíblia, estaria onde hoje é o Iraque, entre aqueles dois rios, Tigre e Eufrates. Mas Deus tirou esse jardim. Não adianta procurar esse jardim que ele não está na terra. Mas Deus vai plantar de volta a árvore da vida. E essa árvore da vida, ela será para o nosso benefício. É uma árvore que produz 12 frutos. Para cada mês tem esses frutos.
E esses frutos jamais acabam, para sempre. Então nós vamos ter vida eterna. Nós vamos ter, não haverá doença, nós teremos saúde para toda a eternidade. Então essa é a bênção da árvore da vida, nunca experimentada por ninguém. Em Gênesis 10, versículo 8 a 10, nós temos uma figura curiosa. Gênesis 10, versículos 8 a 10. Cuxi gerou a Nimrod, esse nome que eu queria enfatizar. Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. No versículo 10, o princípio do seu reino foi Babel. E outras terras também, mas Babel. Esse homem não era um caçador normal, como muitos comentaristas mostram, com outras traduções insinuam também. Ele não era um caçador de animais apenas. Ele era um caçador de homens. E esse homem arrebanhava pessoas para se rebelarem contra Deus. Nimrod é um símbolo do anticristo, da maldade. E ele forma aqui uma cidade, o reino dele, chamado Babel. Babel, daí vem a Babilônia. E da Babilônia vem todas as heresias, todas as coisas contra Deus, vem da Babilônia. E esse Nimrod, ele está diante do Senhor, mas ele não serve ao Senhor. Como também o anticristo estará diante do Senhor, mas ele é anticristo. Ele é contra Cristo ou em lugar de Cristo, que vai enganar as pessoas desse mundo. E lá em Apocalipse, capítulo 17, livro lá, são 3 capítulos que falam do final da Babilônia. Apocalipse 17. Alguém pode ler, por favor, o versículo 1? Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te em condenação de grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essa grande meretriz é a Babilônia. Assentada sobre as águas são símbolo na Bíblia de nações. Então ela está sobre as nações. No versículo 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Na fronte dela, como diz o versículo 5, está escrito Babilônia, está vendo? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pessoas já tentaram identificar a Babilônia com certo movimento, certa igreja. Mas a Babilônia não é apenas um movimento. A Babilônia são todas as religiões falsas. Tudo são a Bíblia, tudo que é falso contra Deus em relação às religiões, isso é a grande Babilônia. Está tudo dentro da Babilônia, que vem enganando as pessoas. Ela faz um comércio de pessoas, ela faz tráfico de pessoas, ela compra pessoas, ela vende pessoas, ela engana as pessoas, ela enriquece pessoas, empobrece pessoas, ela levanta pessoas e ela mata pessoas. Essa é a religião. Todas as religiões fazem isso, enganam as pessoas, desviam as pessoas, mas um dia ela será destruída. Apocalipse 18, versículo
2. Alguém pode ler? Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E as pessoas vivem de religião. As pessoas fazem réplicas dos seus deuses, réplicas dos seus templos. Elas se enriquecem com as oferendas que as pessoas dão para as suas religiões. Então muitas pessoas sentirão a queda da falsa religião. Quando todas as religiões representadas na Babilônia caírem, as pessoas vão sentir muito. Imagina hoje se destruísse todas as religiões. Pensa, todas as religiões do mundo. Religião é tão forte, ou mais forte do que a política no mundo. E muitas pessoas iam chorar. Alguém pode ler Apocalipse 18, versículo 8. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se constituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E também o versículo 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande Babilônia, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Numa só hora, Deus vai destruir. Em Apocalipse 18, versículo 24, veja a maldade que ela fez contra os nossos irmãos. Alguém pode ler? 18, 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Matou muita gente. Religião matou muita gente. Em todas as épocas, as religiões mataram muitas pessoas. As guerras santas e tudo mais. Mas tudo isso vai acabar. Por isso você não pode seguir uma religião. Você tem que seguir uma pessoa, a Cristo Jesus. Cristo Jesus permite, e Ele fundou a igreja. E Ele permitiu também, e Ele formou as igrejas locais, como essa aqui, por exemplo. E você tem esse local para você se reunir diante da palavra, junto com os irmãos e aprender. Mas você nunca pode idolatrar esse local. Você não pode idolatrar um pregador, um pastor, um líder. Você não pode fazer dessas pessoas Deus para você, porque você estaria contra a palavra de Deus. Mas é um aprendendo com o outro. Deus coloca dons em pessoas. Algumas pessoas sabem administrar bem. Outras pessoas sabem consolar muito bem as outras pessoas. Outras pessoas conseguem repreender muito bem as outras pessoas. Algumas pessoas, todos nós contribuímos na obra de Deus, mas algumas pessoas, elas são por demais generosas. Elas entregam muitas coisas ao Senhor. E algumas pessoas servem. Elas não sabem fazer talvez muitas coisas, mas elas gostam de servir o povo de Deus. E algumas pessoas são preparadas por Deus para entenderem mais das Escrituras e ensinarem para os outros. Qual desses que valem mais? Qual dom desse é mais importante? Todos são importantes. Todos nós somos membros de um só corpo. Então a igreja serve para isso, para nós desenvolvermos os nossos dons, as nossas capacidades. Então é muito importante você se envolver numa igreja boa e servir naquela igreja. Não ficar parado, mas servir naquilo que vier à sua mão, naquilo que Deus te der capacidade para fazer, naquilo que outras pessoas
acham e dirigidas por Deus dizem: você deveria fazer isso na sua vida, na igreja. Então esteja sempre aberto para a igreja verdadeira de Jesus Cristo, porque as igrejas falsas, elas vão cair. Todas as crenças falsas cairão num só momento. E tudo isso começou com Nimrod, formando o Império Babilônia. E aí no capítulo 11 de Gênesis vocês veem, eles quiseram fazer uma torre, um zigurate, que era o nome técnico, onde eles colocavam lá em cima objetos de adoração ao céu e aos astros do céu. E dali que surgiu a astrologia. Há pessoas que não saem de casa se não ler o seu signo do zodíaco. Veio lá de Babel, todas essas coisas. Astronomia é ciência, astrologia é feitiçaria. E surgiu lá. Mas Deus vai acabar com tudo que é da Babilônia. Tenho mais duas considerações só. O casamento de Adão acontece em Gênesis 2, 18 a 23. O casamento de Adão e Eva. Gênesis 2, 18. Alguém pode ler, por favor? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe responda. E o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Esse foi assim que Deus começou a preparar uma esposa para Adão. Ele tinha autoridade sobre os animais. Ele colocou o nome nos animais. E ele lembrou depois, né? Mas ele via ali que os animais eram macho e fêmea. E ele também tinha essa necessidade, ele sentia que faltava alguma coisa para ele também. E Deus fez surgir a esposa para ele. E a maneira como Deus fez foi trazendo para ele um sono pesado. E adormecendo, Deus corta do lado dele, das costelas dele. Ele depois fecha o lugar com a carne. Isso tem uma representação muito grande para muitas coisas. Daí vai vir a esposa. E acertadamente, muitos comentaristas têm falado isso, que Deus não fez a mulher do pé para que ele não pisasse na mulher. Deus não fez da cabeça ou acima da cabeça. Deus não fez a mulher para ser oprimida, nem a mulher para mandar também, mas Deus fez do lado, para ser auxiliadora, andando lado a lado com ele. É assim que Deus queria o casamento. Mas esse versículo também nos mostra algo muito importante, como uma analogia, uma comparação com outro casamento, que é de Cristo Jesus com a sua igreja. Adão teve um sono pesado, o Senhor Jesus morreu. Adão teve o seu lado cortado, o Senhor Jesus teve o seu lado traspassado. De Adão surgiu a esposa, e da crucificação de Cristo Jesus também surgiu a esposa dele, a igreja. Então é uma figura bonita para nós. E o versículo 22, Gênesis 2, 22. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não havia porquê, né, se envergonhar. Então o pecado
do Éden não foi o sexo. Deus já tinha dado esse presente para o casal. O pecado foi outra coisa que está no capítulo 3, né? Em Apocalipse 19, versículos 6 a 9, nós temos o casamento também. O casamento de Cristo com a igreja. Porque embora falemos que somos esposa de Cristo, ainda somos noiva dele, mas haverá o casamento. E no capítulo 19 de Apocalipse, versículos 6 a 9, alguém ou algumas pessoas podem ler? Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O 9 também? Também o 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Assim como Adão e Eva tiveram seu casamento em Gênesis, aqui em Apocalipse 19 nós vemos o casamento da igreja. Por que nós não casamos com a igreja? Nós não casamos com Jesus Cristo ainda? Porque a noiva vai com todos os aparatos, né? Ela não vai só com o seu vestido, sem a grinalda. Ela não vai sem o seu buquê, né? Fazendo só uma figura de como são alguns casamentos. Mas ela vai toda produzida como uma noiva. Assim também, a igreja não é uma noiva completa ainda. Porque ainda faltam pessoas para entrar na igreja. Você entrou há quantos anos? Alguns entraram há algumas semanas. Mas no mundo inteiro, pessoas estão entrando para a igreja. Não propriamente para a igreja local. Estão aceitando a Jesus Cristo como Salvador. E estão sendo agregados. E essa é a noiva sendo formada, desenhada. E essa noiva estará completa quando o último entrar. E aí Deus vai nos presentear com essa cerimônia maravilhosa. Esse casamento. Vai ser o melhor casamento que você já participou. Porque vai ser o seu casamento. O seu casamento com Cristo Jesus. Você é a noiva. Cristo Jesus é o noivo. Você vai ser a esposa e ele vai ser o seu esposo por toda a eternidade. Esse é o Cordeiro. Então é o casamento. E finalizando o nosso estudo comparativo de Gênesis e Apocalipse, a sentença contra a serpente. Gênesis 3:15. Alguém pode ler? Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus vai colocar, a promessa dele é de colocar inimizade entre o descendente da mulher. Por isso ele fala o seu descendente da mulher. Satanás é aquele que tem gerado filhos do diabo. Uma geração grande, da qual nós fazíamos parte. Mas nós mudamos de filiação. Agora, pela graça do Senhor Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Mas Satanás, ele tentou matar Jesus. Ele tentou acabar com Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que ele apenas picou o calcanhar de Jesus. Mas Jesus esmagou a cabeça da serpente. Ele já foi sentenciado. A serpente aqui não é o bicho, tá? É o bicho.
É Satanás. Então Deus já sentenciou Satanás. E essa é a sentença. E a condenação final mesmo nós vemos em Apocalipse 20, versículo 10, onde diz assim, Apocalipse 20, 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite, se houvesse dia e noite, pelos séculos dos séculos, se houvesse séculos. Porque não vai ter mais relógio, não vai ter mais marcação de tempo. É por toda a eternidade. Nós não ficamos com dó, porque não é para ficar com dó disso, porque Satanás não é uma raça resgatável como é o ser humano. Mas nós ficamos muito compadecidos, sim, pelo menos aqui na Terra, com o sentimento que nós temos hoje, das pessoas que vão estar por toda a eternidade nesse lugar também. Porque essa sentença era para Satanás, mas pessoas estão sendo sentenciadas porque elas seguiram o príncipe desse mundo, o Deus desse século, que é Satanás. Essa é a execução contra a serpente. Então vocês viram, e talvez tenham outras semelhanças, mas vocês viram a comparação entre Gênesis e Apocalipse. Como Deus fecha esse ciclo, né? Como Deus começa algo que parece que não dá certo, mas Ele faz tudo se consertar no estado eterno. Esse é o nosso Deus. Eu prefiro seguir a esse Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem na sua mão e nos seus olhos, debaixo dos seus olhos, toda a história da humanidade e toda a história da eternidade também. Então nós servimos a esse nosso Deus. Que Deus o abençoe. Você faz parte desse plano. E você está entre os salvos, se você creu no Cordeiro, Senhor Jesus, ou você estará por toda a eternidade com aqueles que perecem. Mas não é isso que nós queremos que aconteça com aqueles que estiveram conosco estudando a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus transforma vidas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos porque o Senhor é o dono de toda a história. Nada fugiu do seu controle, nem a queda do homem e todo o pecado e toda a história da humanidade, todos os desastres, nada fugiu do teu controle. As coisas más aconteceram por causa da queda, mas sabemos que a restauração vem em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro. E agradecemos, ó Pai, porque estaremos por toda a eternidade nesse estado eterno, gozando das delícias com o Senhor, com o Teu Filho amado, com o Espírito Santo, os anjos e todos os nossos irmãos de todas as épocas. Nós somos muito gratos por isso. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude hoje, enquanto ainda dá tempo, de sermos instrumentos para resgatar mais pessoas, para estarmos conosco por toda a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.